Boa noite. Hoje faremos a exposição a quarta parte de nossas considerações sobre o binômio esquerda e direita, um binômio persistente nas questões da ciência política e nas questões jurídicas. Vamos lá. No primeiro sim, o aviso de sempre, das garantias de nossa liberdade de expressão filosófica e científica no ordenamento jurídico em vigor, e relembrar o plano da nossa exposição. Na primeira parte, essa primeira parte já se encontra disponível na rede, nós tratamos do tema das visões, poder social e valores. Na parte 2, tratamos dos itens 2 e 3, sobre o estado e origem do binômio esquerda e direita. Na parte 3, nós expusemos a proposta de Norberto Bobbio, e hoje trataremos dos últimos pontos, a proposta de Murray, H. Rothbard e algumas questões centrais relevantes para essa discussão. Vamos lá. Diretamente para... Pronto. Bem, Rothbard, ele é um expoente de uma corrente política, ou de uma filosofia política chamada libertarianismo. Ele não é o único representante ou expoente do libertarianismo, mas, sem sombra de dúvida, é um dos mais influentes. Inclusive, eu creio que muitos de vocês devem ter visto referências a esse nome, Murray Rothbard. Rothbard era um economista e, por que não dizer, cientista, filósofo e cientista na área da política, um filósofo político, estadunidense. E ele tem uma concepção bem divergente da de Bobbio. Mas se existe uma coisa que os aproxima, é que tanto Bobbio quanto Rothbard, eles procuraram enfrentar a questão do binômio esquerda e direita. Uma similaridade para aí. Bem, qual é o parâmetro eleito? Se Bobbio elege a igualdade socioeconômica como parâmetro de distinção entre esquerda e direita, Rothbard, por sua vez, elege a liberdade. Mas aí vem a primeira questão. Bobbio, ele trabalha com a ideia de liberdade muito associada à democracia e a condições socioeconômicas. Já Rothbard, por sua vez, ele trabalha a liberdade como ausência de coerção externa. De qualquer coerção externa? Não. Da coerção externa que se mostra através da violência física, da força física. E ele associa a liberdade à ideia de propriedade. Então, a liberdade do indivíduo está centrado, segundo Rothbard, na autopropriedade, que seria a propriedade do próprio corpo, da própria ideia, dos próprios sentimentos, da própria vontade, uma liberdade de escolha, de vontade, de ação. De fazer escolha, liberdade de fazer escolhas. Assim. E o que ele chama de propriedade justa. E quando é que é a propriedade justa? A propriedade justa ou é aquela propriedade, aquele bem que o indivíduo adquire através de seu trabalho, através de sua ação. Por exemplo, se a pessoa vai pescar, ele pesca o peixe, aquele peixe passa a ser
propriedade justa do indivíduo. Justa do indivíduo. Então, eu teria aqui a propriedade original, ou seja, aquele bem, aquela coisa não é de ninguém e passou a ser do indivíduo na medida que ele agiu. Ao se apossar dela, ao trabalhar, ao produzi-la. Ou então, a propriedade justa pode ser alcançada através da troca voluntária, através do contrato, onde dois indivíduos livres, através de sua vontade desembaraçada, resolvem fazer uma troca. Então, se você quer ter um peixe para comer depois, ao invés de você pescar, você pode ir ao mercado e faz um contrato de compra e venda. Você compra o peixe do peixeiro. Então, o peixeiro entrega o peixe e, em contrapartida, você repassa para ele uma quantia em dinheiro. Essa troca voluntária tanto pode ser com relação a bens ou a serviços, como você tem nas chamadas relações de trabalho. Agora, Rothbard trabalha com a ideia de que essa liberdade, que tem em foco na propriedade, tanto na autopropriedade como na propriedade justa, são absolutas. São completamente absolutas. Absolutas tanto em face de outros indivíduos, como em face do Estado. E ele vai dizer que o Estado, ele é um fenômeno não natural. O Estado, na verdade, ele é ilegítimo na sua própria existência e na sua própria origem. Por quê? Porque o Estado, para Rothbard, é tão somente um grupo que expolia e expropria os produtores. Então, Rothbard, ele tem também tem a noção de que o desenvolvimento da humanidade tem como motor a luta de classes, ou a luta de grupos. Mas essa luta de grupos não é entre burguesia e proletariado, se você for para a ortodoxia marxista, mas sim entre produtores, espoliadores ou parasitas. Então, toda e qualquer instituição estatal, toda forma de exercício de poder fundado única e exclusivamente na violência, ou que precise da violência física, ele é naturalmente ilegítimo. E o Estado, na visão de Rothbard, das duas uma. Ou ele rouba o indivíduo através do tributo, daí vem a ideia de que todo imposto, todo tributo é um roubo, ou então ele impede que o indivíduo possa, no caso, exercer sua liberdade. Leia-se, gozar de sua autopropriedade e gozar da propriedade justa. Da propriedade justa. E veja que para Rothbard não existe condicionamento possível. E na falta de Estado, o que teríamos? O que ele chama de sociedade libertária, onde todos os bens, todos os serviços são necessariamente privados. Alguém sempre vai ser dono de alguma coisa. Se aquela coisa existe e não há um dono identificável, das duas uma. Ou ela não tem dono, ou o dono ainda não apareceu. E o dono necessariamente não será o Estado. Rothbard, então, ele faz uma crítica muito feroz à justiça, à ideia de justiça social, até porque ele não vê a desigualdade socioeconômica como mal em si. A desigualdade socioeconômica, ela naturalmente seria mais tolerável na visão dele, na medida em que você tivesse a eliminação completa do Estado e a privatização de todo e qualquer bem e serviço. Então, serviços como a defesa da comunidade, polícia, ordem pública, bombeiros, estradas, saúde, todos os serviços, todos os bens e serviços necessários ou úteis para o indivíduo, eles devem ser prestados única e exclusivamente por agentes privados ou particulares, sem qualquer presença do Estado, sem qualquer instituição estatal. Havendo conflito e injustiça, então, nesse caso,
os indivíduos teriam que ter a liberdade para recorrer a tribunais privados. Esses tribunais privados, eles entrariam como instituições privadas de propriedade de alguém, cujo serviço seria o quê? A resolução ou a prevenção do caso do conflito. E como é que nessa sociedade libertária você teria a harmonização entre os indivíduos? Com base no princípio que eles chamam de princípio da não agressão. Ou quando ele fala não agressão violenta. Quando se fala em não agressão, ele associa necessariamente a agressão à violência física. Então, o conceito, por exemplo, de violência verbal, o que a gente chama do Brasil de injúria, calúnia ou difamação, é inútil. Ele é completamente anacrônico dentro de sua visão libertária. Como também ele vai fazer uma crítica à própria ideia de democracia. O fato da maioria das pessoas decidirem, por usar a terminologia dele, roubar o indivíduo através de aumento de tributo, ou forçar aquele indivíduo a fazer determinado serviço para outra pessoa, ou, no caso, forçar o indivíduo a não realizar determinada atividade que ele deseja, por acaso, fazer, tudo isso não se justifica, ainda que você adote um critério majoritário. Então, o problema sempre vai ser residente no Estado. E é interessante porque Rothbard, ele também defendia o quê? O abolicionismo do Estado, tal como Marx e Engels defenderam nas suas obras, especialmente nas suas obras. Só que a diferença é que o mal, segundo Marx e Engels, tem origem na propriedade privada, que somente é possível por causa do Estado. Então, o Estado, ele somente será necessário na medida em que ainda se persista na propriedade privada. Já para Rothbard, o Estado é inimigo natural da propriedade privada. Para Rothbard, é inadmissível que o Estado tenha bens. Ou seja, o Estado nem deveria, no caso, existir. Alguns libertários gostam de usar a expressão bandido estacionário para o Estado, ou expressão mesmo dele, o Estado é basicamente um conjunto de parasitas que explora os produtores. Bem, agora, o contexto de Rothbard é diferente do contexto de Bobbio. Então, Rothbard, ele teorizou mais em relação a que modelo? O modelo estadunidense ou norte-americano de Estado e de direito. E aí você tem a especificidade da Revolução Americana quando comparado com a Revolução Francesa. Na Revolução Americana, você tinha 13 territórios, conhecidos como 13 colônias, fundadas por imigrantes europeus, em sua maioria originários das Ilhas Britânicas, muitos deles que fugiam da perseguição religiosa e das guerras religiosas que assolaram a Europa no século XVI. Bem, e a Revolução Americana ela explodiu por quê? Porque a coroa britânica, metrópole, começou a restringir cada vez mais os direitos dos colonos. Direitos que eram reconhecidos para os habitantes da metrópole, da Grã-Bretanha, do Reino da Grã-Bretanha. Então, no caso, a Revolução Americana se deu, por quê? Porque passou a haver uma restrição cada vez maior na liberdade jurídica dos colonos. Em outras palavras, passou a haver um descompasso entre a liberdade jurídica que existia na metrópole com a liberdade jurídica existente nas 13 colônias.
E aí houve uma revolta, e o estopim da revolta foi justamente a elevação da carga tributária, e como também as restrições que a coroa procurou impor no comércio. Houve uma guerra de independência fratricida, e quando as 13 colônias obtiveram a vitória, os representantes delas se reuniram e começaram a discutir qual seria o modelo, o modo como essa nova nação iria se estruturar. E você tem, digamos assim, todo um debate consolidado, assim, registrado dentro dos documentos, num conjunto de textos conhecido como os federalistas, os documentos federalistas, os papéis federalistas. Existe uma declaração, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que, ao contrário da Declaração Francesa que a gente viu na parte 3, ela é mais voltada para o contexto anglo-americano. Entretanto, nessa declaração você já tem a linha adotada. E vocês vão observar que há muita influência do iluminismo e do liberalismo europeu. Mas o liberalismo estadunidense, ele tem, digamos assim, algumas especificidades, como a gente vai tentar expor no decorrer desse vídeo. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, temos: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Ou seja, a ideia é que o indivíduo nasce com direitos, com um espaço que deve ser imune a qualquer intervenção estatal. Entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. A vida e a liberdade a gente já tratou, mas o que seria essa procura da felicidade? A liberdade de escolha a respeito dos seus próprios fins, dos seus próprios objetivos, o direito do indivíduo escolher o que vai lhe fazer bem, o que vai lhe fazer feliz. Então, essa ideia de felicidade é uma ideia individualista. Não se está pensando na felicidade da nação ou na felicidade da sociedade, mas sim da felicidade individual. E, a fim de assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens. Ou seja, o que justifica a existência do governo, leia-se do Estado, é o complexo de direitos naturais de cada indivíduo, que no caso é fundado na Declaração Americana de vida, liberdade e busca ou procura da felicidade, que envolve, não raras vezes, a questão que envolve nesse tripé, mas veja que não há exaustivo. Entre estes, aí você tem a questão da propriedade. Derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados, ou seja, o governo somente pelo consenso. Até aqui você não está vendo nenhuma diferença, você não vê nenhuma diferença da concepção de direitos naturais e da ideia de governo pelo consentimento, pelo menos na parte tributária, do que você tinha no modelo britânico, no modelo inglês de Estado e de direito. E que sempre qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo alterar o direito de alterá-la ou aboli-la e de instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhes os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Por quê? Porque o que se procurava justificar na Declaração de Independência é o rompimento dos laços com a coroa britânica.
Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros, ou seja, você não deve destruir uma ordem política ou ordem jurídica por puro capricho. E com efeito, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis do que a se desagravarem, abolindo as formas a que eles se acostumaram. Mas, aí vai explicar. Os pais fundadores vão explicar. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, evidencia o desígnio de os reduzir ao despotismo absoluto, assiste-lhes o direito, bem como o dever de abolir tal governo e instituir novos guardiões para a sua futura segurança, ou seja, um novo Estado. A Constituição estadunidense, ela é uma Constituição muito enxuta. Alguns poderiam dizer, mas por que que ela não tem aquele rol exaustivo de direitos como nós localizamos em constituições como a brasileira ou em várias constituições europeias, especialmente as ibero-americanas? Pela seguinte razão: cada colônia que se tornou Estado, tinha sua própria declaração de direitos e foi ajustando e fazer suas próprias constituições. Então, o que acontece é que, no caso, nos Estados Unidos, muitos dos chamados direitos fundamentais já estavam sendo assegurados pelos próprios estados, com diferenças pontuais entre um e outro. A principal declaração é justamente a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia. Inclusive, tem estudos de Jelinek, onde ele faz a comparação das declarações americanas de direitos, são várias, cada estado praticamente tem uma, com a Declaração Francesa. Mas há diferenças. Bem, no artigo 1º, na seção 9, nas cláusulas 2 e 3 da Constituição dos Estados Unidos, temos: não poderá ser suspenso o remédio habeas corpus, exceto quando, em caso de rebelião ou de invasão, a segurança pública o exigir. Que é uma garantia que foi criada, estruturada no direito inglês, no direito britânico. E não serão aprovados os atos legislativos condenatórios sem competente julgamento, assim como leis penais com efeito retroativo. Essa seção 9, esse primeiro, trata das competências do Congresso dos Estados Unidos, do Parlamento. Mas aí, para se manter um eixo, foram feitas emendas à Constituição dos Estados Unidos. Então, boa parte do que a gente chama de direitos fundamentais estão estruturados nessas emendas. Você tem: o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, que é a liberdade religiosa, que sempre foi uma coisa muito cara para os Estados Unidos desde a sua fundação, ou proibindo o livre exercício de cultos. E aí vem a questão da liberdade de expressão. Ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e dirigir ao governo petições para reparação de seus agravos. É interessante o que você tem na segunda frase. Ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa. É por isso que, por exemplo, se você for para a Constituição brasileira, ela abre espaço para a repressão, para a responsabilização civil e penal da chamada injúria, calúnia e difamação. Mas já no ordenamento jurídico estadunidense, por força da emenda 1, fica mais difícil você estabelecer alguma forma de responsabilização civil ou responsabilização penal. Rothbard, ele inclusive vai dizer o seguinte, que não há como se admitir a liberdade de expressão como uma forma de agressão, porque não se trata de uma agressão, não se trata de uso de violência física. Como disse, a expressão violência verbal para Rothbard, no sistema de pensamento de Rothbard, não tem muito sentido nem utilidade. Porque se você expressa uma opinião que nós enquadraríamos como uma injúria,
Ele simplesmente está exercendo sua liberdade, sua autopropriedade, porque ele tem um pensamento, uma opinião, um sentimento, e ele não é obrigado, no caso, a guardar para si. Somente a ele cabe decidir se ele deve ou não expressar aquele sentimento. Emenda 2. Sendo necessária a segurança do Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada e o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido, que é a famosa segunda emenda que é tão controversa com relação a isso. É o direito de possuir e usar armas de fogo, armas de defesa. Você tem isso na Constituição Americana, isso é um ponto de polêmica antigo. E para Rothbard, isso é tranquilo, porque justamente esse direito tem relação direta com a liberdade para sua defesa. Inclusive, levando em consideração o princípio da não agressão, ele vai dizer o seguinte: se você for agredido, você tem o direito de responder à agressão, ou seja, violência física com violência física, desde que seja proporcional e atinja efetivamente o alvo, quem realmente exerceu aquela invasão. Aqui você tem a questão bem específica, porque é um problema que eles tiveram durante as guerras, durante a Guerra de Independência. Nenhum soldado poderá, em tempo de paz, instalar-se em imóvel sem autorização do proprietário, nem em tempo de guerra, senão na forma prescrita em lei. E aí você tem a questão da privacidade, o direito ao povo à inviolabilidade das suas pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrária não poderá ser infringido. E nenhum mandato será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração e, particularmente, com a descrição do local de busca, indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Aqui na emenda 5, você tem a garantia do júri, em especial do non bis in idem, ou seja, ninguém poderá, pelo mesmo crime, ser duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde, nem ser obrigado a qualquer processo criminal servir de testemunho contra si mesmo, de autocriminar. Mas veja justamente a última parte. Nem a propriedade, na penúltima e última frase, nem ser privado da vida, liberdade ou bens, a propriedade sem o devido processo legal, sem processo legal, nem a propriedade privada poderá ser expropriada para uso público sem indenização. Para Rothbard, isso aqui, com relação à expropriação, já seria inadmissível. Aí você tem a questão da emenda 6 com relação ao julgamento, com relação ao devido processo legal. Na emenda 7, você tem a garantia do júri e o respeito ao direito consuetudinário, aos costumes. No caso, esses costumes eles são reconhecidos e consolidados pelas decisões judiciais, é por isso que os precedentes são tão importantes. A questão de vedação de multas excessivas ou penas cruéis, na emenda 8. Na emenda 9, você tem a enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo. Da emenda 13, onde você teve a abolição da escravidão, coisa que Rothbard ele vai dizer que numa sociedade libertária seria inadmissível. E a emenda 14, seção 1, que foi editada depois da Guerra Civil Americana. Todas as pessoas nascidas e naturalizadas nos Estados Unidos, sujeitas à jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde estiver residência. Nenhum estado poderá fazer executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou seus bens sem processo legal, nem negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção da lei. Aí você tem a questão do direito ao voto, que não pode, que é a emenda 15, não pode ser cerceado ou negado por motivo de raça ou com prévio estado de servidão. Você tem depois o reconhecimento do direito de voto das mulheres.
das mulheres, isso em 1920. Essa emenda 19 garantiu o direito de voto das mulheres e a emenda 15, por sua vez, ela foi colocada para superar várias leis de estados que lutaram, estados rebeldes, né, que lutaram pela Confederação durante a Guerra Civil e que insistiam, por meio de leis estaduais, abusavam da autonomia legislativa dos estados para estabelecer leis que restringiam ou comprimiam o direito dos ex-escravos ou ex-escravizados. Bem, na última emenda 26, você tem a redução da idade do voto. Bem, no modelo estadunidense, você estabeleceu um modelo, uma forma federativa de Estado, onde você tem o poder central e autonomias, que inspirou o nosso, no Brasil. A forma republicana de governo, onde você tem o chefe de Estado e o chefe de governo com mandatos escolhidos, por mandatos escolhidos dentre as pessoas, dentre os cidadãos, sem a exigência de requisitos específicos com relação a sexo, características fenotípicas, nobreza, estamentos, questões mobiliárquicas, e o sistema presidencialista de governo, onde você tem o poder executivo, o chefe de Estado e o chefe de governo, centralizados num único agente, que vem a ser o presidente, que é o modelo que inspirou todo o continente americano, inclusive o nosso. Onde é que entra a questão da democracia aí? A democracia entra com relação à questão do voto. Desde o início, você estabeleceu um compromisso nos Estados Unidos em fazer com que cada cidadão, observados os requisitos legais, tivesse o direito de ser votado, o direito de votar e de ser votado, de participar efetivamente dos negócios públicos. Agora, esses chamados direitos políticos, eles foram sendo estendidos gradualmente aos cidadãos. A cidadania política ela foi sendo estendida gradualmente no decorrer da história dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, quando eles foram fundados, já havia uma grande e forte cidadania civil, salvo no que diz respeito à chaga da escravidão. E no modelo norte-americano, ou estadunidense, você tem o controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, coisa que você não vai ter no modelo francês. Na seção 2 do artigo 3, que trata do Poder Judiciário, estabelece aqui a competência do Poder Judiciário, e aqui ele está falando do Poder Judiciário Federal, que é formado pela Suprema Corte e pelos tribunais inferiores da Suprema Corte. Estenderá a todos os casos de aplicação da lei da equidade ocorridos sob a presente Constituição, as leis dos Estados Unidos e os tratados concluídos ou que se concluírem sob sua autoridade. Bem, e aí você tem, no caso, as competências da Suprema Corte. Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e cônsules, e daquelas que se achar envolvido o Estado, a Suprema Corte exercerá jurisdição originária. O que significa dizer em termos práticos? Que se houver alguma ação, alguma questão, ela é levada diretamente à Suprema Corte. Mas, veja, nos demais casos supracitados, a Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito, observando as exceções e normas que o Congresso estabelecer. Com base nesse dispositivo aqui, na seção 2 do artigo 3 da Constituição dos Estados Unidos, se reconheceu o poder da Suprema Corte dos Estados Unidos julgar a constitucionalidade das leis, tanto das leis ditadas pela União, como as leis ditadas pelos leis e atos realizados pelos Estados.
Mas a Suprema Corte, com o tempo, ela passou a fazer um controle. Bem, então a palavra final do que é ou não compatível com a Constituição no modelo estadunidense de Estado de Direito é da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos. E cada autoridade judicial tem competência, ao examinar uma lei ou um ato do Estado, pode perfeitamente examinar se aquela lei ou ato de uma autoridade estadual, federal ou local é ou não compatível com a Constituição. E aí, boa parte da Constituição dos Estados Unidos, ela não deixa de ser integrada também pelos precedentes no caso, da Suprema Corte. Por que eu fiz essas observações com relação ao sistema norte-americano? Porque boa parte das irresignações de Rothbard estão fundadas no contexto norte-americano. Inclusive, ele vai, em alguns casos, elogiar a Suprema Corte ou criticar a Suprema Corte. Vou dar um exemplo prático. Tem um caso que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que envolvia o seguinte: um grupo de pessoas, um grupo de manifestantes, resolveu distribuir panfletos com certo conteúdo político num estabelecimento privado. E aí, o proprietário do estabelecimento privado quis impedir que aquelas pessoas continuassem a frequentar o seu estabelecimento particular para distribuir esse material aos seus clientes. Isso foi parar na Justiça e foi parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte entendeu que você teria que a propriedade privada não poderia servir como argumento para inibir a liberdade de expressão dos manifestantes em distribuir panfletos num espaço privado, num espaço particular. Para Rothbard, isso é um absurdo. Por quê? Porque o direito de propriedade ele é absoluto. O direito de propriedade ele é absoluto. Então, o proprietário pode perfeitamente dizer o que pode ou não ser distribuído no seu empreendimento. E ao fazer, quando a Suprema Corte impediu o cidadão, o proprietário, de agir para evitar esse tipo de ação, houve uma violação frontal à sua liberdade, porque trabalha com parâmetro absoluto. Eu não estou entrando aqui na especificidade das questões jurídicas, de forma mais aprofundada, mas na visão de Rothbard seria um absurdo. A própria Suprema Corte é um absurdo na visão de Rothbard, porque ela é um órgão do Estado. É um órgão do Estado. Segundo Rothbard, a sociedade tem que ser colocada em revolução permanente, tendo por objetivo a construção de uma sociedade libertária. Isso pressupõe a abolição do Estado. E aí Rothbard ele vai dizer o seguinte, que a esquerda, a verdadeira esquerda, ela nasce libertária. Rothbard ele vai criticar tanto os liberais clássicos e outros libertários, como também os socialistas. Por quê? Porque na Revolução Francesa e na Revolução Americana, por que não dizer, se perdeu uma excelente oportunidade para se abolir o Estado, para se abolir o Estado. E ele vai dizer que, na verdade, os socialistas eles se perderam quando eles resolveram atacar também a propriedade privada, mas que eles têm razão com relação ao Estado como um ponto de opressão. E aí a verdadeira esquerda para Rothbard, ela é libertária. Já a direita para Rothbard, ela é anti-libertária.
e, portanto, ela tende a ser estatista. Para Rothbard, qualquer forma de Estado é ilegítima, qualquer forma de Estado é injusta. Então, é preciso se fazer a revolução para que se elimine essa coisa opressiva que é o Estado. O Estado rouba, o Estado é um parasita do produtor. E aí, se eu for aplicar os parâmetros de Rothbard, ele vai dizer que a esquerda é libertária e anti-estatista. Libertária e anti-estatista. Rothbard ele não se preocupa muito em tentar encontrar a viabilidade de existir um centro, ao contrário de Bobbio. Bobbio vai dizer o centro pode envolver ou uma tentativa de estabelecer uma tentativa de se estabelecer outra proposta além do que ele chama de esquerda, do que ele chama de direita, ou então o centro diz respeito a um compromisso democrático, assumir a democracia como o processo mediante o qual as controvérsias, discussões podem ser realizadas de forma pacífica e de forma mais estável, de forma mais produtiva, sem violência. Então, se eu for aplicar Rothbard, o centro ele necessariamente vai ser estatista. Você poderia ter, digamos assim, algumas pessoas que têm o espírito libertário, mas que ainda não se desapegaram completamente da ideia de Estado, que é uma crítica que ele vai fazer a vários liberais. Ele vai fazer isso a crítica a Hayek, ele vai fazer crítica a Ludwig von Mises, ele vai fazer crítica a Nozick. Ou seja, ele não admite nem o chamado Estado mínimo. E a direita vai ser necessariamente o quê? Antilibertária e estatista. E aí entra, assim, as questões centrais. E aí eu vou tentar ver o que Bobbio diria e o que Rothbard diria. No que diz respeito à relação do indivíduo consigo mesmo, Bobbio ele não tem uma grande preocupação com isso. Até porque o foco de Bobbio é muito mais na questão socioeconômica, na questão política e na questão socioeconômica. Já Rothbard, ele vai dizer que essa aí é uma coisa central. Até pelo próprio conceito de autopropriedade. Então, com relação às drogas, se o indivíduo entende e aquilo faz bem ao indivíduo, o uso de drogas, na medida em que ele não agrida ninguém, ou seja, use violência física, isso é um problema único e exclusivo dele. E se ele agredir alguém sob efeito de drogas, qualquer pessoa, o agredido, tem o direito de responder à agressão de forma proporcional, independentemente se está drogado ou viciado ou não. Com relação, no caso, ao suicídio. Com relação ao suicídio, Rothbard tende a ter posição, no caso, similar, porque, afinal de contas, a pessoa vai escolher. Então, ela, se não deseja mais viver, isso é um problema seu. Com relação ao corpo, é a mesma ideia. Na medida em que o uso de droga, à medida que o uso do seu próprio corpo não vai envolver agressão a outra pessoa, a outro indivíduo, isso é um problema do próprio indivíduo. Se o indivíduo quer se tatuar, quer se mutilar, isso é um problema único e exclusivo dele. Não cabe nem à sociedade, nem ao Estado fazer qualquer impedimento nesse sentido. Por exemplo, no que diz respeito à venda de bens, de órgãos, de tecido, de sangue, na visão de Rothbard, isso não é problema nenhum. O indivíduo tem
autopropriedade, e essa autopropriedade ela é absoluta. E, de certo modo, ele entra até em contradição quando ele nega a possibilidade da escravidão, ou mesmo da escravidão voluntária, seguindo as premissas dele. A relação entre o indivíduo e sua família também não é uma questão que vai chamar a atenção de Bobbio, mas vai chamar a atenção de Rothbard por causa do seu conceito de autopropriedade. Então, a autoridade familiar, segundo Rothbard, também envolve o seguinte: o máximo que o pai pode fazer com relação ao filho, já que o filho não tem uma consciência de autopropriedade, seria funcionar como uma espécie de tutor até que o filho obtivesse essa maturidade. O pai, no caso, não tem o direito de agredir. Lembre-se, na versão de Rothbard, agressão envolve violência, é sinônimo de violência física, de agredir fisicamente os seus filhos. Mas também o pai não teria o dever de sustentá-los ou alimentá-los. É isso mesmo que vocês escutaram. Ele diz isso expressamente no livro chamado Ética da Liberdade. Vocês encontram em PDF no sistema da internet. Então, essa é a visão de Rothbard. Na visão de Bobbio, essa questão da autoridade familiar, ela tem que levar em consideração a questão da dignidade de cada pessoa humana, independentemente do sexo. Naturalmente, isso vai caminhar, a autoridade familiar, ela tem que ser uma coisa compartilhada entre o pai e a mãe. Entre o pai e a mãe. Até porque isso rompe uma das formas de desigualdade socioeconômica, que seria a desigualdade socioeconômica entre homens e, no caso, mulheres. No que diz respeito a crianças, adolescentes e idosos, para Bobbio, isso vai envolver o quê? A questão da natural, da solidariedade humana, da dignidade da pessoa humana, da própria concepção dele. Já com relação a Rothbard, bem, com relação a crianças não haveria maiores obrigações, a não ser a obrigação de não bater nelas, de não agredi-las. Perdão, não agredi-las. Com relação aos adolescentes, na medida em que eles vão tendo consciência de autopropriedade, problema deles, e eles podem não tomar suas próprias decisões. Com relação aos idosos, recomendo-se que os idosos eles tenham a liberdade, com sabedoria, de se preparar para esse momento, mas não haveria, em rigor, a obrigação de quem quer que seja de amparar seus idosos. Veja que tudo é baseado, fundado, para Rothbard, na autopropriedade e no que ele chama de propriedade justa. Então, basicamente, o idoso somente teria o direito de obter um serviço de apoio se houver alguma troca voluntária, ou seja, se ele pague. Nada impede que o indivíduo, por algum compromisso moral ou impulso moral, ele vá, digamos assim, proteger e amparar membros de sua família que estão idosos. E a idade, a idade, em regra, e em certo ponto, inevitavelmente, vai comprometer a capacidade de trabalho de autossustento. Mas, numa sociedade libertária, na visão de Rothbard, alguém de bom coração, naturalmente, vai se compadecer, e alguém de bom coração vai, ou então no próprio mercado, na sociedade libertária, sempre vai ter alguém que vai disponibilizar bens e serviços para essas categorias por um bom preço, viabilizando boas trocas voluntárias. Rothbard tinha até uma posição muito curiosa, que ele diz que uma das formas de você resolver o problema de crianças sem família seria criar
uma espécie de mercado onde crianças pudessem ser vendidas para pessoas que têm disponibilidade ou vontade de ter filhos e por alguma razão não têm. Não, não estou inventando. Você lê um livro dele chamado A Ética da Liberdade. Vocês vão encontrar isso no sistema. Bem, e aí como é que entra a questão das expressões sexuais? Para Bobbio, quando ele produziu e pensou, quando ele estava vivo, pensou e trabalhou, essa questão identitária não estava tão presente. Mas para Rothbard a questão é muito simples. A noção é de autopropriedade do próprio corpo. À medida que ele tem consciência, problema único exclusivamente dele. Mas ele não teria como obrigar que a família, que os indivíduos da sua família, eles o aceitassem. A próprio conceito para Rothbard, a ideia de família, ele acaba se tornando muito frágil ou de utilidade duvidosa, já que tudo gera em torno do indivíduo atomizado e que vai se relacionar com os outros na medida em que isso seja bom para si. E esse relacionamento será bom e virtuoso na medida em que ele seja fundado única e exclusivamente no respeito à autopropriedade, no respeito à propriedade justa, respeito à propriedade justa. No que diz respeito à relação entre o indivíduo, a família e a sociedade. Vamos lá. O libertarianismo, ele tem uma concepção radicalmente individualista. Então, o indivíduo, que é o soberano único de si mesmo. E o que vai demarcar isso é a liberdade basicamente identificada como a propriedade, a autopropriedade e o que eles chamam de propriedade justa. Já no coletivismo, não. No coletivismo, você vai ter ideia, você vai ter um foco maior onde? Na igualdade socioeconômica, ou na redução das desigualdades socioeconômicas. No pensamento individualista, no individualismo, o indivíduo é o soberano. No coletivismo, o coletivo é soberano. E visões coletivistas tendem a trabalhar com esmagamento do indivíduo. Esmagamento do indivíduo. Se no individualismo eu teria o quê? Um egoísmo amplo, geral e restrito, por mais que Rothbard coloca aquele parâmetro ético da não agressão e Ayn Rand trabalhe com a ideia de espécie de egoísmo ético, no coletivismo você tem a outra ponta da coisa, porque no coletivismo, o que é que nós temos? A supremacia total do coletivo sobre o indivíduo, a visão do indivíduo como uma peça na sociedade, a visão do indivíduo como tendo que assumir determinado papel. O indivíduo ele tem que se enquadrar no determinado parâmetro de pessoa. Se ele não se enquadrar nesse parâmetro de pessoa, ele vai ter que ser adaptado. E aí entra a questão da autonomia familiar. A família, como eu já disse em outras oportunidades, a família é o primeiro espaço privado. O primeiro espaço comunitário, ou seja, onde você tem a socialização, e o primeiro espaço privado. Então, o individualista, ele só pensa, o individualismo, o foco, o privilégio é todo o poder para os indivíduos. No coletivismo é todo o poder para o coletivo, para a sociedade. Mas como os coletivistas eles precisam da força, eles tendem a reconhecer no Estado o melhor caminho para a implementação do seu ideal coletivista. Mas tanto no individualismo como no coletivismo, existe uma coisa que fica fora, digamos assim,
divisão ou não se constitui tanta preocupação? A família. Porque a família envolve laços de solidariedade, laços de, no caso, fraternidade. E a família, ela precisa ter uma autonomia. Você pode ter, assim, várias formas de família, mas quando se trata de família, levando-se em consideração a experiência, você tem aquele modelo: pai, mãe e filhos. Por causa das vicissitudes da vida, é possível que você só tenha o pai e o filho, ou você tenha a mãe e o filho, mas o modelo padrão passa a ser esse. E, então, esse espaço de autonomia familiar, ele acaba sofrendo tanto numa perspectiva, a perspectiva do individualismo, como na perspectiva do caso do coletivismo. No que diz respeito à relação entre a sociedade e o Estado. Bem, os coletivistas, eles vão ter uma tendência natural a procurar o maior protagonismo estatal. E quanto mais coletivista, mais poder eles vão querer reconhecer para o Estado, porque com a força do Estado é que é possível você estabelecer o modelo, o padrão ideal de homem. Mas você vai, digamos, tendo algumas desidratações na medida em que, embora exista um pensamento coletivista, ele não chega a um ponto de trabalhar com a ideia de sempre de você trabalhar com o uso de poderes imperativos. Existem abordagens coletivistas que dão prioridade ao uso de poderes mais negociais, ou seja, criar espaços de discussão e usar, no caso, a democracia como instrumento para garantir a supremacia de modelos coletivistas, de modelos mais interventivos. Agora, isso não significa dizer que todo protagonismo estatal necessariamente vai ter um espírito coletivista. Pode ser que o protagonismo estatal ele exista justamente para garantir a liberdade do indivíduo quando a sociedade e o próprio indivíduo não têm condições de preservá-la por si só. Há uma noção que vem da doutrina social da igreja que é de subsidiariedade. E guardar as devidas proporções seria o seguinte: se a família pode atender melhor determinada demanda por bens e serviços, que a família tem a liberdade de fazer suas escolhas. E liberdade de agir. Se as famílias são insuficientes, então deve-se dar prioridade para as comunidades, para as autoridades locais. Se a autoridade local não consegue resolver o problema, que envolve preocupações de bem comum, lembrando que Bob trabalha com a ideia de bem comum, Rothbard, ele vai negar completamente, você passa para a autoridade regional e depois para a autoridade central. Para a autoridade central. Então, por exemplo, na prestação de bens e serviços, pode ser que a iniciativa privada, por exemplo, ela atua melhor na produção, na distribuição, na produção e distribuição de bens e serviços alimentares. Não há necessidade do Estado de assumir isso. Mas, do ponto de vista coletivista, alguns vão entender que sim, como, por exemplo, no auge do modelo soviético ou do modelo chinês. Mas há quem diga que, na verdade, você tem que ter um Estado mínimo limitado a várias questões, a questões de defesa, de ordem pública. Depois, esse conceito de Estado mínimo ele vai aumentando, no caso, aos poucos. E aí, por fim, entra a questão da relação entre o Estado e os demais Estados, e aí é uma tensão entre globalização. Há quem defenda e justifique o fortalecimento das autoridades globais, das autoridades transnacionais, digamos assim, ou internacionais, e outros vão ter mais preocupação com relação à soberania
nacional. Bem, sobre todas essas questões, qual seria uma posição de esquerda ou uma posição de direita? Caminhando para o final, vamos lá. No que diz respeito à relação do indivíduo consigo mesmo, se você disser que o padrão para escolher esquerda ou direita é da igualdade socioeconômica, essas questões de drogas, o suicídio, o corpo, não vão sensibilizar muito a questão, a esquerda, vamos chamar assim para facilitar, esquerda igualitária, esquerda libertária, digamos assim. Com relação à esquerda igualitária, salvo talvez no que diz respeito ao chamado identitarismo, quando se fala do próprio corpo, ou então quando vê, digamos assim, essas manifestações consigo mesmo como aspectos que podem ser usados para colocar em xeque determinado modelo de relação socioeconômica. Já para Rothbard, para a esquerda libertária, ele não vai se preocupar tanto, com isso, desde que você não tenha agressão. Então, do ponto de vista tanto uma esquerda igualitária, a la Bobbio, como da esquerda como uma esquerda libertária, a la Rothbard, você não vai ter problemas ou grandes questões a respeito disso, salvo na esquerda igualitária, quando essas questões foram vistas como consequências de problemas socioeconômicos. E aí isso vai servir de argumento: aumento do uso de drogas, a maior predisposição ao suicídio, a, a submissão do indivíduo a determinadas situações vexatórias. Aí sim, essas questões vão ser vistas muito mais como um resultado das condições socioeconômicas do que propriamente como livre opção, ou livre escolha, ou exercício de liberdade natural, como Rothbard faria. No que diz respeito à relação do indivíduo com sua família, a esquerda libertária de Rothbard vai assegurar o máximo de poder para o indivíduo, e na medida em que o indivíduo vai ganhando sua consciência de sua autopropriedade, ele tem que ser respeitado na sua autopropriedade, na sua propriedade justa. Já para a esquerda igualitária à la Bobbio, a questão da família, ou a proteção da família, era uma coisa muito cara na esquerda igualitária, logo no início, na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Você pode observar que muitas das demandas da esquerda igualitária envolvia o quê? O aumento de prestações sociais para o trabalhador e suas famílias, trabalhador e suas famílias. A esquerda igualitária, por sua vez, que tem um foco mais identitário, que vê, no caso, a família como um ponto de opressão, vai ter uma tendência natural a colocar em dúvida essa autoridade familiar, e entre o choque entre a autoridade familiar e a autoridade estatal, vai preferir a autoridade estatal. Com relação a crianças, adolescentes e idosos, dependendo da esquerda igualitária que a gente esteja tratando, ela vai verificar os problemas socioeconômicos das crianças, adolescentes e idosos mais como uma consequência das desigualdades socioeconômicas, e mais um argumento para você ter uma intervenção maior do Estado. Com relação ao individualismo e coletivismo, a esquerda igualitária tem tendências coletivistas, mas à medida em que você tenha um compromisso democrático, essa esquerda igualitária e democrática, ela acaba se obrigando a fazer concessões
e acabar incorporando ou procurar adaptar a ideia de liberdade do indivíduo, de autonomia individual. Até tentando, aí vem a história do Estado social e democrático, ou do Estado democrático e social. Mas vai ter uma tendência, digamos assim, na dúvida, eles vão ter puxar muito mais para essa igualdade socioeconômica, detrimento da liberdade. Ou então, tentar trabalhar na ampliação de liberdades não econômicas e tentar colocar a liberdade econômica e a propriedade privada como se fossem direito, naturalmente como direitos de segunda categoria. Já para Rothbard, com seu sentido individualista, ele vai chamar tudo que envolva o Estado, que recorra ao Estado como uma manifestação estatista. E aí entra mais uma vez a questão da autonomia familiar. Os individualistas, a esquerda libertária, vai se colocar muito em choque com a autonomia familiar, a não ser que você tenha um libertário que veja os filhos como propriedade dos pais, coisa que na concepção atual é rejeitada. Já o coletivismo, ele também vai ser inimigo dessa autonomia familiar na medida em que essa autonomia familiar seja um obstáculo para a implementação dos grandes programas ou projetos sociais. No que diz respeito ao protagonismo estatal, a esquerda libertária vai praticamente negar todas essas possibilidades, e a esquerda igualitária ela vai ter uma tendência a lutar por um maior protagonismo estatal, até porque a esquerda igualitária ela não confia nos instrumentos de livre mercado, não confia na propriedade privada e não confia na liberdade econômica. E no que diz respeito às relações dos demais estados, isso vai variar muito. Pode ser que você tenha uma esquerda igualitária que veja na autoridade global uma melhores perspectivas de você ter uma redução global de desigualdades socioeconômicas. Desigualdades socioeconômicas. Outros vão dizer, não, que a questão da soberania nacional é importante justamente para fazer com que os estados possam realmente atingir um certo nível de qualidade socioeconômica para os seus respectivos povos. Já para Rothbard, isso é tudo para a esquerda libertária, são duas situações muito ruins. Afinal de contas, não deveria ter nem haver Estado, mas ele tende a haver, digamos assim, ele procura fazer, digamos assim, uma extensão do princípio da não agressão que ele defende entre os indivíduos e procura estender para os Estados. E aí, onde é que entraria a direita nisso tudo? A direita anti-igualitária e democrática, a direita anti-igualitária, a direita que é segundo Bob, né, anti-igualitária e democrática ou a centro-direita, ela vai admitir intervenções maiores ou menores do Estado, mas a direita anti-libertária, anti-igualitária e democrática, ela vai procurar promover, na medida do possível, essa questão da autonomia familiar, que é um valor muito caro. Já para Rothbard, a direita sempre vai ser estatista em toda e qualquer reflexão. Bem, agora, eu procurei aqui analisar esses temas, levando em consideração no caso, levando-se em consideração, deixa eu só, levando-se em consideração
levando-se em consideração o que nós temos desses dois autores. Eu, particularmente, eu tenho concepções diversas deles. Agora, tanto Rothbard quanto Bobbio, eles nos trazem elementos relevantes para enfrentar essa questão do binômio persistente. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com 4 categorias: socialismo, conservadorismo, liberalismo e pragmatismo. E aí, guardado as proporções, o que você vai entender por direita ou por esquerda, você pode ter socialismo de direita, socialismo de esquerda, conservadorismo de direita, conservadorismo de esquerda, liberalismo de direita, liberalismo de esquerda. E o pragmatismo, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele trabalha com um utilitarismo bem aguçado. Mas esse é um tema para outra opção. Eu acho que eu já ocupei bastante aqui a atenção de vocês. Espero que esses quatro exposições tenham atendido as necessidades de vocês, as dúvidas de vocês. Se inspirarem mais dúvidas, não vejam isso como um problema, mas sim como uma forma de estímulo para procurar conhecer melhor o assunto. E se você ficou até aqui, peço os tradicionais: curta, compartilhe, comente. Enfim, muito obrigado.